Abra sua Bíblia do Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo de número 10, verso 1. João, capítulo de número 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas entram, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e o segue, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez. Sei que tem um pedido de oração, posso estar pensando nele neste momento. E o Senhor tudo pode fazer aquilo que lhe apraz em sua vida. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, nessa noite, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em Tua presença. Pai, receba nessa noite nosso louvor, nossa adoração, nosso culto racional a Ti, ó Pai, como um cheiro suave em Tua presença. Pai amado, agora eu te peço, assim como um dia orou Teu servo apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja-me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Visita nossas vidas, Pai, de maneira especial. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Aquele que, quem sabe, Pai, entrou nessa noite aqui cansado, abatido e oprimido, possa verdadeiramente sair daqui, Pai, cheio do Senhor e da Tua presença. Fale com cada um, cada amado visitante, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa achar guarida, Senhor Deus, em cada coração. E assim como eu falei ontem à tarde, aqui na nossa reunião de ministérios, que o Senhor possa tirar todo o coração de pedra e dar-nos um espírito novo, um coração de carne, um coração sensível para ouvir a Tua voz e para sermos quebrantados em Ti. Assim fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, há uma semana, mais ou menos, nós tivemos mais um evento que rendeu essa semana na mídia, na internet, e esse evento foi a chamada Parada Gay. Vocês devem ter visto as fotos e tudo que aconteceu lá, e uns se sentiram ofendidos, outros não, e dentro disso muitos pastores se posicionaram e mandaram recados, que eram contrários, porque a resposta era a seguinte: olha, você quer ser o que você quiser, você seja, mas respeite os símbolos sagrados, principalmente por catolicismo. Mas nessa semana ficou-se que quem estava contra
esse trabalho, né, do LGBT era a igreja evangélica, eram os pastores, em especial Silas Malafaia e Marco Feliciano. A CNBB, que é a chamada Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, que é um órgão da Igreja Católica, emitiu uma nota essa semana, mas a nota saiu na sexta-feira e nenhum jornal divulgou. Ou seja, a Igreja Católica também repudiou o ato que o movimento LGBT fez, mas a mídia mostrou que quem estava indignado com esse movimento foi só os evangélicos, foi só os pastores. E nisso, em outras palavras, tira o peso de responsabilidade da Igreja Católica e joga só para as costas dos evangélicos. Tanto a Igreja Católica como protestante foram contra, mas o cenário da mídia está criando em cima de nós, da Igreja Evangélica, dos pastores, um estigma tal que parece que quem está sendo contrário ao bem desenvolvimento da sociedade são os pastores, são os evangélicos. E aí nós estamos vendo isso muito claramente. Eu mesmo recebi essa semana, postei algo no meu blog e tal, e um colega meu que estudou comigo na faculdade entrou embaixo e postou, homofóbico, deixou claro lá e tal. E eu falei, bom, não adianta alongar, porque eu já sei do que ele crê, né? E ele sabe do que eu creio, mas está me criticando, e beleza, é assim mesmo. Então, dentro desse contexto, eu estou perguntando e pensando da seguinte forma: quem é o pastor de fato? Qual é a figura que nós temos quando se fala do pastor? Quando vem na sua mente pastor, o que a gente lembra? Talvez você que já é cristão, é evangélico, você pode ver o pastor com bons olhos, mas infelizmente a imagem que se tem, e diga-se de passagem, não é de graça, não é à toa, porque muitos pastores infelizmente têm contribuído para que essa imagem negativa, pejorativa em relação à nossa vocação tenha se estabelecido. Então, quando se fala de padre, automaticamente as pessoas generalizam e dizem: é pedófilo, é não sei o que, é isso, é aquilo. Quando fala de pastor, é o que? É ladrão, é não sei o que, não trabalha, é isso. Então a imagem que tem se criado em cima, ou o estereótipo em cima do pastor, tem sido muito ruim. Eu penso você que eu já passei vários constrangimentos por ser pastor, inclusive de amigos, de colegas, família, né? Quando foi para eu ir para o seminário, eu estava com os colegas numa borracharia tomando tereré, encontrei um rapaz que era conhecido meu de infância, e eu acho que falaram para ele, o Mauricinho, você lembra do Mauricinho? Jogava bola e tal. E aí o Mauricinho me viu e falou: ô Jean, e falou bem alto para todo mundo ouvir: eu fiquei sabendo uma coisa. O que foi, Mauricinho? É verdade que você vai para o seminário? Vou para o seminário. Cara, não acredito que você vai fazer isso. Cara, você vai acabar com a sua vida, você é doido, né? Vai fazer outra coisa, vai caçar outra coisa para você fazer, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser isso, rapaz. Não, você vai acabar com a sua vida. Aí todo mundo rindo pelos cantos e tal. Por quê? Porque a imagem que se tem é: quem é o pastor? Ou é o espertão demais, ou é o bobo demais. É a imagem que se passa. Mas aí nesse texto que nós lemos aqui de João 10, Jesus quer falar umas características de pastor. Jesus quer falar umas características dele como supremo pastor. E aí ele vai fazer uma contraposição à situação que vem no capítulo 9. No capítulo 9 de João, nós temos a situação do cego de nascença. Você sabe que Jesus estava passando com os discípulos, e o homem estava cego e mendigava, e aí os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que este nascer cego? Foi ele ou seus pais? Jesus diz: ninguém pecou, mas tudo isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus então diz que cuspe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego, fala: olha, vai até o tanque de Siloé, que significa enviado, e aí o cego vai, lava e voltou vendo. Quando ele volta vendo, todo mundo se espanta, fala: não é possível, mas se não era cego, o que aconteceu? Olha, o anjo chamado Jesus me lavou os olhos e hoje eu estou vendo. Aí começa um alvoroço na cidade. Os fariseus, quando descobriram que o homem era cego de nascença e agora vê, eles ficaram indignados. Indignados por quê? Não porque fora Jesus, mas porque Jesus havia curado quando? No sábado. Em nenhum momento os fariseus vão se alegrar, dizer: puxa vida, é um milagre, glória a Deus, olha que bom, aconteceu. Mas eles deixam o milagre de lado, deixam a bênção, o benefício de lado, e eles estão unicamente olhando com a questão do critério da lei. Não é possível. Quem é esse cara que fez cura no dia de sábado? Não pode.
Deus não aprova isso, Deus nunca vai realizar milagre dia de sábado. E eles estão muito mais ligados à institucionalidade da religião do que no ato do milagre em si. E aí começa uma perseguição, e aí chama o jovem. E aí, quem é que te curou? Rapaz, eu não sei não. Um rapaz aí veio, fez lodo, curou. Mas quem que é? Diz que esse cara é pecador, né? Aí ele diz, olha, se é pecador eu não sei. Só sei que ele curou meus olhos, ele é profeta. Aí os caras se indicam, como que é profeta, rapaz, não sei o quê. Procuram os pais do jovem. E aí os pais do jovem falam do mesmo jeito. Olha, o menino era cego de nascença. Eles não acreditaram. E aí diz que eles voltam para o menino, olha, pergunta para ele já tem idade, ele já deve ser de maior. Quando eles voltam no rapaz, o rapaz dá um corte. Oh, mas como que aconteceu? Como que o cara te abriu os olhos? Aí o rapaz responde, mas de novo, eu já falei uma vez para vocês. E aí parece que o cara dá uma aula de Bíblia nos fariseus. E aí os fariseus lá no verso 34 diz assim, mas eles retrucaram, tu és nascido em pecado, ensina-nos a nós. E diz que expulsaram o menino. Aí no capítulo 10, a partir do verso 1, Jesus começa com a primeira afirmação, dizendo da seguinte forma, em verdade vos digo, o que não entra pela porta das ovelhas, ou pelo aprisco, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Como que o pastor de ovelhas, para esta época, literal, pastor de ovelhas que cuidava, do rebanho no campo, fazia? Diz que à noite todo pastor de ovelhas tinha um lugar de guardar, uma espécie de curral. E então diz que lá nesse curral tinha um guarda, tinha lá o tipo do porteiro. Então diz que quando o pastor dessas ovelhas chegava, ele chegava na porta do curral ou do aprisco, e o porteiro conhecia esse pastor e abria a porta. Então quando ele abria a porta, diz que as ovelhas o viam, e ele dava um sinal, falava, não sei, enfim, como que se toca ovelha, não sei como que é, né? Boi era boi, sei lá como é que tocava animal, né? Mas enfim, diz que quando ele chama as ovelhas fazem o quê? Vão após ele. E aí diz que as ovelhas vão, e esse pastor vai para o deserto, para o campo, para outras pastagens, passa o dia cuidando dessas ovelhas. Quando chega de novo, novamente eles entram pela porta do aprisco, devolvem essas ovelhas, e agora as ovelhas vão passar a noite naquele lugar, até que o outro dia esse pastor volte. Aí o que Jesus está dizendo? Olha, existem alguns homens que supostamente poderiam ser como pastores, mas não são. Em vez deles entrarem pela porta das ovelhas, eles estão entrando por outros lados, eles estão pulando, eles estão entrando por caminhos que não são os caminhos comuns de pastor e de ovelha. E aí ele diz o seguinte, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus está fazendo aqui uma crítica direta à questão religiosa da sua época. Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus, aqueles que estavam cerceando a liberdade das ovelhas, aqueles que queriam de uma certa forma pastorear essas ovelhas, mas eles estavam querendo fazer de uma forma de que não era uma forma de um pastor fazer. E aí eu pensando nessa passagem, e lembrando também que ou dia 9, ou hoje, parece que comemora o dia do pastor, eu fiquei pensando, puxa vida, então quer dizer que existem várias e várias formas de nós talvez definirmos um pastor, e várias formas também de nós definirmos uma ovelha. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite, sobre pastores e pastores, ovelhas e ovelhas. Existem pastores e pastores, ovelhas e ovelhas. Meus amados, em primeiro lugar, pastores que são realmente pastores não pegam atalho. Verso 1 e 2 diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus está fazendo uma crítica, e os fariseus estão bravos porque Jesus cura no sábado. Em nenhum momento do texto os fariseus estão se alegrando com a cura do menino, e eles estão querendo achar empecilho ou picuinhas na vida religiosa que Jesus está apresentando.
eles estão muito mais interessados na religião do que na bênção de Deus em si. E aí Jesus está dizendo que os fariseus eles estavam indo atrás das ovelhas, mas de modo errado. Não sei se você sabe, mas nós não temos na Bíblia só 10 mandamentos. Na Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós temos 614 mandamentos. Então quem eram os fariseus? Aqueles que jogavam um grande fardo, um grande peso em cima das ovelhas, e eles mesmos não cumpriam, não seguiam aquilo que eles mesmos pediam. Então era extremo, era pesado, era opressor a vida religiosa de quem vivia em Israel nessa época. E aí Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, esses fariseus não são de Deus, esses fariseus não são pastores, porque eles estão pegando atalhos, eles estão fazendo coisas que não agradam a Deus, eles estão fazendo coisas que não são da minha vontade, eles não estão entrando pela porta. E aí no verso 7 você vai perceber que o próprio Jesus vai dizer que Ele é a porta. Então o que Jesus queria dizer aos fariseus? E depois isso vai se tornar a nós, e mais especificamente aos pastores. Pastores que são pastores realmente, que são de Deus, que se prezam, que têm um caráter de Deus, não podem tomar atalhos, mas devem entrar pela porta chamada Jesus. E aí nós estamos vivendo dias, meus amados, e hoje eu falei na escola dominical de manhã, que pelo menos umas 3 vezes por semana, no meu blog eu compartilho alguma coisa, que eu chamo lá a série Desfavor ao Evangelho. É tanta coisa que está entrando dentro da igreja, é tanto atalho que está se tomando, que a porta chamada de Jesus não interessa mais. E aí os crentes, a igreja, está criando alguns atalhos, dos quais Jesus, eu imagino que está enojado de tudo isso. O Cássio estava contando de um que ele viu, que os caras estavam dentro do mangue, né? Os pastores dentro do mangue, enterrados até o peito. E aí diz que eles querendo sair da lama do mangue e fazendo barulho, que estava cansado. Tá vendo como está aqui? Se sua vida estiver assim e tal. E aí eles estavam lá lutando para sair do mangue e tal, e eles fazendo umas suposições de fé. E tem várias, né? A gente, vez por outra, está citando alguma coisa. Aí você pensa o seguinte: mas espera aí, mas a única porta é Jesus. A única coisa que os pastores deveriam fazer é apresentar Jesus. E a gente está apresentando tanta coisa, entrando por tantos caminhos que não leva a Jesus. E aí nós estamos fazendo as ovelhas se perderem. As ovelhas já não sabem mais, né, a quem ouvir, quem é esse pastor, como a gente define um pastor. E hoje eu vi alguém postando: esses pastores me representam. Aí estava lá Paul Washer, estava lá Paulo Júnior, Augusto Nicodemos e John Piper. Aí eu falei: não, esses me representam bem. Aí embaixo estavam os nomes que eu não vou citar, né, por motivo de ética, mas eles estão na televisão. E aí você fica: mas quem verdadeiramente são os pastores de Deus? Como que eu posso ir numa igreja, seja na presbiteriana, na batista, na assembleia, e perceber que esse é o pastor de Deus? Porque, meus amados, colocar uma gravata e vir aqui à frente, qualquer um pode fazer. Mas saber se é de Deus, meus amados, precisa ter critérios. E Jesus está dizendo, e Jesus não economiza nas suas palavras. Jesus diz o seguinte: aqueles que pegam atalhos são ladrões e salteadores. Se os fariseus queriam matar Jesus aqui, se você lá ler no verso de número 19 e verso 20, o que eles vão dizer? Por causa destas palavras, rompeu-se nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem o quê? Demônio. Ele enlouqueceu, porque ouvisse. E aí outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Querido, quando você se põe a buscar o evangelho verdadeiro, quando você se põe a trazer Cristo para o centro do cristianismo, Cristo para o centro do evangelho, certamente o tipo de coisas que nós ouviremos pode ser esse povo está com nada, esse povo está doido, está por fora. E aí Jesus, o Filho de Deus, está sendo chamado de demônio, porque ele está criticando aquilo que os religiosos faziam naquela época. E a Bíblia ela é tão atual, meus amados, que quando nós olhamos para a igreja moderna, nós estamos vendo que os pastores estão tomando o atalho. E Jesus olha para esse povo e diz: esse povo é ladrão, estão roubando as minhas ovelhas.
Meus amados, eu poderia ficar aqui uma meia hora contando das coisas de heresia que nós estamos vendo dentro dos templos religiosos. Pessoas estão sendo enganadas diariamente por conta de ladrões e salteadores que estão dentro da igreja do Senhor. É por isso que o próprio Cristo um dia diz da seguinte forma: muitos dirão naquele dia: mas Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagres, até demônios nós expulsamos. E Jesus diz: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. No texto original grego diz: nem vos conheço, eu nunca vos reconheci, eu nem sei como vocês são, nem sei quem vocês são, quem é vocês. Ah, pastor, mas como é que eles fazem milagres se Jesus não conhece eles? Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. Paulo diz: não vos admireis que nos últimos dias até o diabo se apresentará como anjo de luz. E como eu disse um dia de Sansão, milagre não é critério para basear se alguém é de Deus. Milagre não garante uma ética, um caráter, uma moral cristã. Milagre não é fator para você olhar se a pessoa é de Deus ou não. Sansão estava vivendo milagres diariamente, mas o tanto que ele vivia de milagres, ele vivia de pecado em sua vida. No verso de número 8, Jesus diz lá: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Se teu pastor, meu amado, te propor atalhos, fuja dele. Se o teu pastor te propor atalho, eu falo isso para mim, eu sou o teu pastor, né? Fuja, sai fora. Se você um dia talvez sair dessa igreja, mudar de primavera, ou não sei, se porventura Deus mudar a gente, né, o dia que vir outro pastor, se o teu pastor te propor atalhos, fuja. É isso que Jesus está dizendo. Quantos atalhos a igreja está tomando? Se você quiser saber como era a igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso de número 42 a 47. Ali descreve o que a igreja fazia. Diz que a igreja estava firmada na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como já havia citado. O que a igreja fazia? Só isso. Pastor, vamos fazer Não, mas o evangelho é só isso. Mas e se a gente... Não. Aí o irmão me procurou e falou: pastor, a gente poderia fazer uma festa tal, né, não sei o que, na igreja lá de Jaciara, né? Aí eu peguei e falei: não, irmão, isso aí não é cristão não, isso aí é judaico. Toma cuidado, hein? Olha a teologia, vai matar você, hein? Ou seja, gente, nós precisamos mostrar Cristo para as pessoas. Nós precisamos entregar Cristo, preparar essa noiva para encontrar com Cristo. Nós não podemos preparar uma noiva para ser neófita. Nós não podemos entregar atalhos para a igreja. E aí nós estamos vendo dia após dia que o beabá do evangelho, ou o feijão com arroz do evangelho, já não é mais interessante, já não é mais importante. E é necessário que você aprenda que, meus amados, o evangelho é simples, e nós não podemos complicar aquilo que é simples. O evangelho não pode ser complicado. Se você estiver no lugar que está te pondo atalho, fuja, louco, fuja, saia de lá em nome de Jesus. Quantos atalhos, meus amados, nós estamos querendo propor para o povo, para que eles encontrem Deus? Ontem no café da manhã dos pastores, o pastor Rafael estava me dizendo que conheceu um pastor lá de Uberlândia. Ele é desviado da igreja, mas o cara não chegou a citar a empresa, mas ele produz em casa objetos religiosos. Castiçal, arquinha, sabonete, água do Rio Jordão, azeite ungido, tal, toalha. Ele faz todos esse aparato e aí depois escreve o texto, aí ele vende a campanha. Olha, você vai vender isso na igreja e você vai pregar através disso, disso e disso. E diz que ele não vence de vender. Para quem que ele mais vende? Né? Para as igrejas da televisão, né? E está cheio, o pessoal está buscando essas coisas, estão se alimentando dessas coisas. Tudo aquilo que um dia Lutero baniu na reforma protestante, a igreja está trazendo novamente.
São atalhos que as pessoas estão querendo propor para a igreja. Estão querendo costurar novamente o véu que um dia foi rasgado de alto a baixo. Meus amados, Jesus é simples, o Evangelho é simples. Nós não podemos complicar aquilo que Jesus tornou simples, em nome de Jesus. Então, se você quer conhecer um pastor de Deus, perceba a teologia dele, perceba os ensinamentos dele, perceba as pregações dele. Se ele propõe atalho, segundo Jesus, ele não é um pastor, mas ele é um ladrão e salteador. Pastores e pastores, ovelhas e ovelhas. Agora vamos para a ovelha, né? Ovelhas que são ovelhas, que realmente são ovelhas, ouvem a voz do seu pastor. Ovelhas que são ovelhas, ouvem a voz do seu pastor. Verso 3 e 4 diz assim: para este, no caso, o verdadeiro pastor, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama-as pelo nome, porque as conhece, as próprias ovelhas, e as conduz fora. Depois de sair, fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e lhe seguem, porque lhe reconhecem a voz. Para adiantar, pode ficar despreocupado que a figura aqui em si, o pastor é pastor Jesus, tá? É Jesus a quem você deve ouvir primeiramente, porque essa situação também se tornou muito complicada. Esse pastor que não é realmente pastor, que está tomando atalho, ele pode usar esse texto para dizer para você: você deve me ouvir. Você não está me ouvindo, hein? Eu falei um negócio para você e você não me obedeceu. Você não está sendo submisso, não. Então, se um pastor não é um pastor de Deus, por que eu devo ouvi-lo? E a W. Tozer tem uma frase que diz assim: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Mas Jesus primeiro se coloca no padrão de ele ou o pastor. O pastor fala e as ovelhas ouvem. Depois ele vai citar, vai fazer o contraponto aos fariseus. Então o porteiro do aprisco, ele conhece quem é esse pastor. Então a gente depois vamos pensar aqui que a porta é Jesus. Aí a gente olha de lá, bom, Jesus é o primeiro pastor, o sumo pastor, ele é a porta. E aí ele está dizendo o seguinte, que esse porteiro conhece esse pastor aí. Aí a pergunta é: será que o porteiro Jesus conhece o pastor que está conduzindo essa ovelha? Jesus para alguns vai dizer: nunca vos conheci, não sei nem quem é. Mas para aqueles a qual Jesus conhece, diz que essas ovelhas deste pastor a qual Jesus conhece, diz que elas fazem o quê? Obedecem ou ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do verdadeiro pastor, meu amor. Ovelhas seguem o pastor, elas reconhecem sua voz. Ovelha que é ovelha precisa conhecer de fato o seu pastor. O pastor precisa estar aberto, sem máscara, sem religiosidade. Precisa se mostrar comum, porque Jesus é esse homem que está comendo com o povo, andando com o povo, sendo xingado pelo povo, sendo afrontado pelo povo, e é com isso que ele adquire a simpatia do povo, porque Jesus se torna um deles. Mas a igreja está criando uma classe seleta, uma hierarquia espiritual, que o cara está tão santo que você não consegue conhecer, você não consegue tocar, ele não erra, ele não falha, ele é quase infalível. Mas a Bíblia está dizendo aqui que as ovelhas devem conhecer e reconhecer a voz desse pastor. É necessário que você perceba que esse pastor do qual Jesus deixou, ele também falha, ele também erra, ele também peca. Mas a grande diferença de pastores e pastores é aquele que erra, ele tem a capacidade de se humilhar e pedir perdão. Eu errei, eu falhei, eu pequei, e eu estou aqui para me redimir diante da igreja. Mas a maioria dos pastores que nós estamos tendo, eles são intocáveis, são santos, semideuses, quase papas. E aí todo mundo fica, parece que ele está longe. Você é tão pecador que você tem medo de chegar perto. E aí Jesus diz: não, as ovelhas conhecem, pastor. Queria que você me conhecesse de perto, gente.
Não sou bonzinho assim não, vai pensando, né? Qual a importância, meu amado, da ovelha ouvir o seu pastor Jesus? Se a gente pensar no contexto de ovelha, nós vamos lembrar que todos os dias esse pastor pega essas ovelhas e tem que encaminhar elas a um local seguro. Salmo 23, nós vamos ver a figura do pastor caminhando com a sua ovelha. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, nada me faltará. E o que esse pastor vai fazer com essa ovelha? Ele, vai me deitar em verdes pastos. Se você ver, peraí, para onde que esse pastor está me levando? Olha, esse pasto aqui está errado. Passaram o glifosato, é isso? Passaram veneno nesse pasto aqui, vamos pular fora desse negócio. Mas você ouvir a voz do verdadeiro pastor é a certeza que você chegará a um lugar seguro, é a certeza que você encontrará pastagens verdes, lugar seguro. Então é a importância de nós ouvirmos a voz do supremo pastor, que é Jesus. O grande problema é que a gente não quer ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir nossas próprias vozes. Deus está falando: não faça, não vá por esse caminho, mude, você sabe, você precisa, eu já te mostrei, não fique dando murro em ponta de faca. Aí a gente está ouvindo Deus falar, mas a gente faz que não é nem comigo. Não é assim quando se fala com a criança, quando a criança está fazendo arte? Fulano, o que você está fazendo? Ela: é com você, menino, estou falando. Aí ele: ai, o que foi? É comigo? E Jesus está nos falando. Jesus quer direcionar a sua vida. Jesus quer te colocar em lugar seguro, te dar pastagens. E mesmo, como diz o Salmo de número 23, mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor quer estar contigo. O Senhor quer cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família. Mas para isso tem uma condição: você precisa ouvir e obedecer a voz desse pastor, em nome de Jesus. Se fosse fácil ouvir a Deus, todo mundo ouvia. Ouvir é diferente de, escutar é diferente de ouvir. Falar: eu só escutei porque eu não sou surdo. Seu tímpano está bom, você está escutando. Agora ouvir é estar obedecendo. E Jesus está dizendo: quando esse pastor vai à frente, as ovelhas vão atrás, porque elas reconhecem a voz. Elas sabem quem é que está chamando, é Jesus. Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, faz de mim o teu querer. Como foi cantado: faz de mim um vaso novo, faz de mim algo diferente, que eu quero ser seu. Ovelhas que escutam Jesus sempre estarão em um lugar seguro. Bode, meu amado, bode não ouve, pastor. Você já viu bode brigando, não? Tem um vídeo só que o bode está batendo nos outros, acho que é lá em Londrina, em Apucarana, Arapongas, por lá mais ou menos. E aí diz que o pessoal está passando na rua, o bode vem e derruba a gente de moto. Alguém já viu isso no WhatsApp? Não, derruba uma velha. E o bode é doido, E agora 2 bodes, eles vêm, bate assim de cabeça e eles dão uns tremelique, Aí quando passa lá a crise, aí eles voltam e bate de novo. Se não tirar, eles se matam, Bate tanto de cabeça um com o outro que eles vão morrer. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não ouvimos a voz de Jesus como pastor, a gente se torna com esse bode, batendo cabeça, se matando, batendo nos outros e nos levando até a morte. Querido, eu sempre entendi da seguinte forma: o que é de Deus traz paz. Se o que você está vivendo não está trazendo paz, meu irmão, Jesus já está falando com você faz tempo. Nós estamos muitas vezes esperando que Deus fale com a gente audivelmente. Seria ótimo isso. Tetsuya. Aí, Senhor, opa. Mas Jesus fala como? Fala no seu dia a dia. Você está indo por um caminho que não é de Deus, fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, e a coisa começa a dar errada. Gente, não precisa ter muita experiência para saber: puxa, o que Deus está falando comigo? Agora, pensar nos pastores como líderes. Olha o que Paulo escreve aos Hebreus. Paulo não, O autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 17 diz: obedecei a vossos pastores ou a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque
porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E o que é isso que eu queria dizer? Meus queridos, quantas vezes a pessoa conversa com você, pede um conselho, e aí você fala: irmão, vai por esse caminho aqui, vamos orar. Aí Deus coloca algo no seu coração: olha, fala isso para ele. Não faz isso não, rapaz, vai por esse caminho aqui, que Deus vai te abençoar. Aí a pessoa não faz, ela erra, e aí depois ele volta e fala assim: pastor, aquilo que o senhor me falou aconteceu certinho. Puxa, se eu tivesse te ouvido. Então, querido, puxa, Deus está capacitando seus líderes, aqueles que realmente são pastores de Deus, a guiar o seu rebanho. O que é o pastor a não ser aquele que guia esse rebanho? Mas o autor aos Hebreus diz que faça com alegria e não gemendo. Seja ovelha com alegria e não gemendo, para que isso não vos seria útil. Traga alegria, né? Vamos criar uma comunidade de ovelhas, onde nós conseguimos ter comunhão com os outros, né? Eu não sou vosso inimigo. Quantas situações nós já vivemos e já lidamos. Lá em Jaciara, o pastor, foi meu pastor, pastor Braulino, ele chegou numa situação tão difícil que uma ovelha estava perseguindo ele, que mandava presente para ele. Se souber os presentes que o cara mandou na casa do pastor, tirando foto das mulheres dos pastores e fazendo calúnia, dizendo que elas traíam eles. O cara foi um dia armado na igreja, e aí virou um inferno a igreja, um inferno por causa de uma ovelha, não, por causa de um bode, porque não sabia o que era ser ovelha, porque não conseguia ouvir a voz de Jesus. E quando você se submete a Jesus, você consegue se submeter à voz daquele que te orienta, daquele que te guia. E a minha ressalva é essa: ouça, obedeça a voz do pastor, mas que seu pastor precisa ser um homem de Deus. Se não for, meu amado, você tem todo o respaldo para não ouça um homem que não ouve a Deus. Terceiro, ovelhas precisam aprender a discernir o perigo que as cerca. Verso 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, o que as ovelhas vão fazer? Fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, o Senhor é tão bacana, mas a coisa não está assim. Jesus que diz que uma ovelha de modo nenhum ouviria a voz dos estranhos. Jesus diz que as ovelhas não ouviriam a voz que não seria dele, a voz daquele que não seria representado por ele. E aí eu vejo algumas coisas acontecendo nas igrejas brasileiras, eu falo: meu Deus, esse povo está cego, não é possível. Não é possível que esse povo não está vendo que está errado. Não é possível que será que não tem nenhum crente lá dentro? E aí a Bíblia diz em Coríntios, diz: olha, é bom que essas coisas aconteçam, para que na igreja se manifestem os sinceros. E aí a gente está vendo que o negócio está errado, está dando perigo, está dando problema, e a gente não consegue discernir, porque a gente está cego. Aí é um cego guiando outro cego, é um cego levando milhares de cegos para o abismo, e um monte de gente seguindo pastores que estão levando para o abismo. Como é que você pode, meu amado, fugir do perigo? Jesus diz que ovelha não conhece ou não deve conhecer voz de estranho. Ovelha que é ovelha precisa ter discernimento. Meu amado, você só vai ter discernimento das coisas de Deus conhecendo a Deus mesmo pela sua palavra. Se você não conhece o que é de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, vão te vender gato por lebre, vão te vender a 100 por picanha, vão te passar qualquer coisa, menos o Evangelho, menos Deus. E a orientação que Jesus está dizendo é esse: tome cuidado, tenha discernimento, cuidado com o perigo, cuidado com o pecado, cuidado com a doutrina errada, cuidado com a heresia. Mas a igreja parece que está cega, caminhando para um abismo. Paulo Júnior chega a ser muito, talvez duro, dizendo que ele está vendo uma geração inteira caminhando direto para o inferno, porque as ovelhas não sabem mais discernir o que é evangelho genuíno de Jesus Cristo. Jesus diz: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Meus amados, é necessário que você leia, é necessário que você conheça, é necessário que você medite. Não precisa responder, tá? É só para você essa.
Quem aqui já leu pelo menos um livro evangélico esse ano? Não precisa responder, tá? Nós estamos sofrendo, meu amado. A igreja, infelizmente, não está crescendo, ela está inchando. O pastor Rafael disse que esteve em Maringá semana passada, numa igreja muito grande, conceituada de Maringá, e ele falou assim para nós: olha, o sonho de qualquer pastor é aquela igreja, retornos todos branquinhos na frente assim, tudo poltrona, a igreja é tipo uma nave. Diz que a igreja, a estrutura que qualquer pastor sonharia. Aí ele falou assim: mas alguma coisa não me convenceu. Eu falei: o que, pastor? A igreja até tinha muita gente, era uma quarta-feira, mas sabe que parece que a igreja estava vazia? A igreja estava ali, mas o negócio não estava rompendo. Parece que o louvor não passava do teto. E aí ele usou uma expressão, né, citando Giovanni Zimmer, mas não é dele, dizendo que a igreja está cheia de pessoas vazias. Ovelhas precisam aprender a discernir o perigo que as cerca. Você percebe que o pastor ele vai guiar e a ovelha vai atrás. Mas Jesus disse que essa ovelha precisava ter discernimento de alguma forma. Você só vai ter discernimento se você conhecer a palavra de Deus. As ovelhas se ferem quando não distinguem a voz do verdadeiro pastor. Nós estamos lidando, meus amados, com uma nova classe de evangélicos chamado desigrejados. Pessoas que um dia foram firmes, batizadas, tiveram cargos, fizeram muito pela igreja e hoje têm raiva da igreja. Esses são os chamados desigrejados. E o problema dessas pessoas chamadas desigrejados é que eles não conseguem guardar para si as suas frustrações. E principalmente hoje, num dia em que a mídia está tão banalizada, aí eles começam a colocar todas as igrejas e pastores no mesmo balaio. Começa a criticar tudo e a todos, e agora ninguém presta mais, e agora não valem mais. Foram ovelhas que se feriram na mão de falsos pastores. Examine o pasto que você está recebendo, meu amado. Examine a comida que você está comendo. Examine as atitudes do seu pastor. Fuja do mau pastor. Fuja de lobos com peles de ovelha. Ovelha precisa aprender a discernir. Viu alguma coisa? Não vai entrando, gente. Não vai entrando em qualquer coisa que você está vendo por aí, não. Pesquise na Bíblia. Não vai comprando fronha dos sonhos, meia da fé, toalha de não sei o quê. Calma aí, peraí, eu preciso disso? Isso é bíblico? Está na Bíblia? Não, não está, não. Então, não está. Ah, mas Deus me revelou. Não, mas peraí, Paulo diz que Deus revelou uma vez só. A Bíblia que está aqui já foi. A gente não pode criar atalhos para aquilo que Deus se tornou simples. Então aprenda a discernir. Se torne uma ovelha bereana. Paulo pregou em várias igrejas da Ásia Menor, e uma das igrejas Paulo vai chamar a atenção dele. Ele diz lá no capítulo 17, se não me engano, de Atos, dizendo: olha, os crentes de Beré, eles foram mais excelentes que os outros, porque quando eu estava pregando, diz que o povo estava com os pergaminhos, olhando se isso mesmo era assim, porque dia após dia, eles examinavam as escrituras para ver se eram assim. Aí a gente está colocando tudo quanto é coisa dentro da igreja, colocando Deus para respaldar embaixo, e o povo está, faz ovelha? Nem sei se é isso, né? A ovelha está lá, e pronto, e fica por isso mesmo. Aprenda a discernir o perigo que te cerca, meu irmão. E não só doutrinariamente, o pecado, perigo. A ovelha precisa estar atenta àquilo que pode estar te rondando todos os dias. Para a gente finalizar, agora a gente volta aos pastores. Pastores que são realmente pastores, dão a vida pelas suas ovelhas. Pastores que são realmente pastores, dão a vida pelas suas ovelhas. Verso 11 diz assim: Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus queria deixar claro, explicitar a diferença dele e dos fariseus. Enquanto os fariseus cobravam, matavam, Jesus estava dizendo que traria vida. E é bacana que eu estava até pensando nisso hoje, tentei pesquisar, acabei não conseguindo
chegar ao resultado, mas sempre a gente estava dizendo que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E aí eu falei, peraí, mas será que deve ser outra passagem? Porque aqui não fala do diabo, aqui está falando do ladrão. E quando Jesus está falando do verso 10, ele não está falando do diabo não. Ele não está culpando o diabo aqui. Ele está culpando aqui os religiosos, os falsos pastores, os falsos homens de Deus. E ele estava dizendo na cara dos fariseus: olha, vocês estão roubando minhas ovelhas, vocês estão matando elas, vocês estão destruindo elas, mas eu vim para fazer o contrário, eu vim para dar vida. Se vocês só são capazes de cobrar, eu vou morrer por elas. Eu vou mostrar que eu as amo. Eu tenho capacidade de me doar por inteiro pela vida das ovelhas, porque o Pai me deu, e eu morro pelas ovelhas que o Pai está me dando. Jesus, ele veio para nos dar vida. Jesus veio para tirar você do mundo da morte, do mundo da destruição, do mundo do roubo. Jesus quer tirar de nós, meu amado, tudo aquilo que um dia foi jogado como carga da injustiça, e nos dar vida, e vida com abundância. Jesus queria tirar todo o fardo que a lei estava jogando sobre eles e trazer vida para este povo. Pastores servem, meu amado. Pastores se doam. Pastores trazem vida. Pastores devem trazer esperança. Se há pastores que não estão fazendo isso, Jesus diz: não são pastores. Pastores não devem sugar ovelhas. Pastores não devem usufruir da vida das ovelhas. Pastores devem amar essas ovelhas. Agora, essa ovelha com retribuição, se ela queira fazer algo, são outra coisa. Mas eu conheço várias pessoas que estão feridas, estão sendo usadas por pastores, estão sendo abusadas por gente que, em vez de dar a vida, estão tirando a vida. Gente que está tirando sonhos, destruindo. E é o mesmo cenário que os fariseus estavam fazendo na época. E Jesus está dizendo: não, não é isso. Eu vim para dar vida para vocês. Querido, se porventura você não tem uma vida em abundância, e vida em abundância, quando Jesus diz, não é riqueza. Jesus não estava se referindo a bens materiais. Jesus está dizendo o seguinte: se a tua casa não há paz, eu vim trazer a paz. Se a tua casa não está tendo alegria, se o teu relacionamento, o teu casamento, a tua vida como um todo está um inferno, eu vim para tirar o inferno da tua vida e te trazer paz. Eu vim para te trazer tudo isso em abundância. Eu quero trazer a alegria de viver, eu quero trazer a paz para a tua vida, porque foi para isso que eu vim ao mundo, para dar vida, para vivificar mortos. Eu vou morrer, mas eu vou tornar da vida para aqueles do qual eu vou cuidar. Jesus quer trazer vida para a tua vida nessa noite. Jesus quer trazer novamente a esperança de lutar, de viver, a esperança de continuar, a esperança de estar, buscando ao Senhor, tirar toda intimidação, todo fracasso, tudo aquilo que um dia foi lágrima. Jesus está dizendo para esse povo de Israel, tão sofrido há tantos anos: eu vou vos dar vida de novo, eu vos trarei alegria, eu vos trarei paz. E como diz Eclesiastes, meus amados, há tempo que é tempo de chorar, é tempo que é tempo de prantear, é tempo que é tempo de sofrimento, mas como diz Salomão, o tempo de cantar vai chegar, e Jesus já está, Jesus já veio, e Ele quer trazer alegria para a tua vida, porque Jesus deu a vida por mim e por você. Aí Jesus diz: olha, mas o mercenário não é assim não. Verso 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, o que ele faz? Olha o pastorzão aí, o que ele faz? Abandona as ovelhas, faz o que? Perna para quem tem. Ele sai fora, ele foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus dizendo: conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai,
e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Acho que 1 ano ou 2 anos morreu em Cuiabá o chamado Reverendo Gordon. Ele é avô da Helenice, amiga da Isamara. Reverendo Gordon é um norte-americano que saiu jovem dos Estados Unidos, se eu não me engano, alguns 20 anos, alguma coisa, e veio trabalhar lá perto de Dourados, na missão Caiuá. Em outras palavras, ele veio se enfiar no meio de índio que não tinha Jesus e ganhar esse povo para Jesus. E aí o Reverendo Gordon morreu em Cuiabá, e o dia que eu fiquei sabendo da história desse homem, né, eu não conheci ele, a Isamara conheceu. Ele também foi ligado à escola Buriti, em Chapada. Não sei se alguém aqui conhece, já ouviu falar do Reverendo Gordon. E quando eu soube dessa história do velório dele, eu falei para a Isamara, vamos lá. Ela falou, mas você nem conhece ele, né? Nem conhece ele. Mas a história do Reverendo Gordon me encantou tanto, porque foi um cara que deu a vida pelas suas ovelhas, um cara que deu a vida em prol do Evangelho. Quando ele estava acamado, já próximo da morte, aí os filhos querendo organizar, porque sabiam que logo ele ia partir, e começaram, pai, como o senhor quer que faça seu velório? Como que o senhor quer que faça e tal? Olha, nós vamos enterrar o senhor de terno. Ele falou, não gente, não precisa, dou o terno para alguém, tem tanta gente precisando de roupa. E aí falaram, pai, então nós vamos enterrar o senhor com a sua Bíblia. Ele, de jeito nenhum, dê minha Bíblia para ser evangelizado pelos povos. E disse que perto da hora de morrer, o homem estava dando um show de sabedoria. Morreu com 90 e poucos anos, deixou os Estados Unidos, tinha condição de ser rico, de ser tudo aquilo que os Estados Unidos oferece, para sair de lá, para vir para o Brasil, para cuidar de índio que não tem Jesus. Aí eu fico pensando, gente, ainda existem pessoas, pastores e pastores, que estão prontos para dar vida pela causa do Evangelho. Eu conheço um monte de homens e mulheres sérias, que estão nesta obra não por dinheiro, não por status, não por fama, não por benefício, mas pessoas que querem se entregar e doar a vida deles por amor a Cristo, porque um dia Cristo doou primeiro. Eu, vez por outra, eu falo com o pastor Esdras, vejo as coisas que ele faz, gente, é coisa de doido. Eu falo, não é possível que esse cara faz isso, a não ser por amor. Está enfiado lá em Gaúcha do Norte, no meio do Xingu, atrás de índio que não tem Jesus. O que ele está ganhando com isso, gente? Primeiro, dinheiro que não é, porque na verdade ele mais passa dificuldades do que recebe. Então, se Jesus deu a vida, meus amados, por nós precisamos dar a vida por Ele. E aí Rodolfo tem uma frase que ele diz assim, se a maneira de Cristo me amar foi dando a vida por mim, então eu dei minha vida para Ele. Doe sua vida a Jesus, meu amado. Entregue tudo que você tem, entregue sua casa, seus filhos, seus bens, tudo em favor de Cristo, porque Cristo, o Supremo Pastor, deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida pelas suas ovelhas, e nós, como ovelhas, como retribuição, nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. São esses pastores que Jesus está chamando. Eis que vos darei pastores segundo o meu coração. Eu me alegro, meu amado, em saber que ainda existem 7.000 que não se dobraram ao Baal. Eu sei que existe muita coisa suja, muita coisa feia, errada dentro dos círculos evangélicos, mas existem homens de Deus que não se dobraram a este mundo em nome de Jesus. Coloque-se em pé, vamos orar em nome de Jesus. Chama a Isamara, por favor. Queria convidar também o Luiz Marcos para louvar aquela canção que é Me Transforma. Enquanto isso, eu queria que você fizesse uma análise de como você está como ovelha. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Tenha certeza que nós pastores seremos muito mais cobrados que você. Há sobre nós um peso, uma responsabilidade muito grande. Mas sobre vocês há uma também. Então, enquanto eles louvam a canção chamada Me Transforma, eu queria te perguntar, será que você tem conseguido ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, do seu pastor? Será que Deus está falando com você e você nem está fazendo o que é com você?
Você consegue ouvir a voz de Jesus nessa noite? Quando Deus falar em seu coração, como você reage? Eu vou orar para Deus tirar toda a sujeira do nosso ouvido espiritual nessa noite, para que você possa ouvir e obedecer ao Senhor. Será que você consegue ouvir? Você consegue discernir o perigo que possa nos cercar? Jesus diz: peça sabedoria que Ele dará liberalmente. A Bíblia diz: quer sabedoria? Tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você temer a Deus, logo você será sábio. E se você será sábio, logo você vai discernir o que é errado, o que é certo, o que é perigo. E lembre-se que nós temos o bom pastor. O bom pastor deu a vida por mim e por você. Se alguém nunca te deu uma prova de amor, Jesus te deu, te amando até o fim, morrendo por você na cruz do Calvário. Vamos louvar em nome de Jesus. Fala com o Senhor nessa hora. Meu oleiro, humildemente chego em tua presença, pois preciso que o Senhor mais uma vez venha me moldar. Eu sei que sou um vaso imperfeito. Deixa Deus tratar com você nessa noite. Mas desejo que a tua mão sublime venha me transformar. Seu oleiro pode até me quebrar, sou apenas um barro pro Senhor trabalhar. Faz queimar em teu fogo o que é velho, Senhor, e me faz vaso novo de honra em honor. Me transforma, renova o meu viver, me repassa conforme o teu querer, me desperta de toda ilusão. Eu quero ser segundo o teu coração. Me prepara pra ser utilizado e me torna um vaso consagrado. Me transforma, me enche de unção. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Me transforma. Glória a Deus, aleluia. Se quiser meu oleiro, pode até me quebrar. Sou apenas um barro pro Senhor trabalhar. Faz queimar em teu fogo o que é velho, Senhor, e me faz vaso novo de honra e honor. Me transforma, renova o meu viver, me repassa
Senhor, nós queremos nos colocar em Tua presença, em Tua disposição, para que o Senhor venha verdadeiramente, Senhor Deus, fazer em nós um vaso novo. Ainda que precisamos ser quebrados, Senhor. Quebra nosso orgulho, Senhor. Quebra, Senhor Deus, nossa desobediência. Quebra aquilo, Senhor Deus, que te desagrada. Mas que no final de tudo, Pai, a gente possa ser refeito em vaso novo para a Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, que a bênção do Senhor seja sobre cada um nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, trabalhar no nosso coração para que verdadeiramente sejamos ovelhas do Senhor. Que todo princípio, Senhor Deus, que todo sentimento de bode venha sair, Pai, nesta noite. Mas que aqui hajam ovelhas, ó Senhor Deus, dispostas a seguir a Tua voz, a estar no Teu aprisco. Em nome de Jesus, ó Senhor, ministre em nosso coração de maneira especial. E faz-nos, Pai, verdadeiramente, Pai, ovelhas do Teu pasto, Pai. Porque a verdadeira ovelha, ela ouve a voz do Senhor, a voz do Supremo Pastor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite, por cada irmão, por cada irmã que aqui esteve, nossos amados visitantes. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um, Senhor. Que nós tenhamos para uma semana, Pai, de bênção na Tua presença, uma semana, Senhor Deus, de vitória, de livramentos. E que acima de tudo, Pai, a gente consiga ouvir a Tua voz e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.